Você trabalhando, você consegue. E se for da graça de Deus te conceder, que você pense bem, sabe? Se aquilo tá glorificando o nome do Senhor ou tá edificando o seu ego, as suas aparências, sabe? Que a felicidade, irmão, não dá é você ter as coisas, você compartilhar. Você ter aquilo e você fazer a alegria de alguém que não tem, sabe? Aí sim você vai sentir Deus na tua vida. Você vai sentir. Aí você vai falar, nossa, essa vida aqui tem sentido. Eu fiz algo diferente nessa vida. Vivi só para mim. E vai chegar uma idade que você só trampa, trampa, trampa. Deseja. É tipo assim, Deus falou, né? Quando Deus fala para não pode servir dois deuses. Ou serve um, ou serve outro. Se você servir ao dinheiro, irmão, você vai ficar sempre atrás dele. Você vai colocar tudo acima. Dinheiro sempre acima de tudo. E quando você serve a Deus, Deus te mostra que você já é capacitado, porque Deus já está te direcionando e está te suprindo em tudo. Você consegue enxergar. Mas quando você está adorando o dinheiro, não consegue enxergar. Pode reparar para você ver, você vai trabalhar dia e noite, você vai ficar tão apegado que nem gastar o dinheiro você vai gastar. Você não vai usufruir daquilo. Você vai ficar escravo da sua própria ganância. Sabe? Você não vai usufruir aquilo que Deus está te dando. Porque quando a gente coloca nossas vidas financeiras, por exemplo, né, na frente do Senhor, deixar Ele conduzir, Ele ser o dono do nosso dinheiro, nos ensinar como administrar aquele dinheiro que Ele nos concedeu, que é Deus que nos concede tudo. Ele nos ensinar a administrar, você vai ver como é que um pouco com Deus vai se tornar em muito. Aí vai te trazer alegria, paz. Você vai saber no que gastar, como gastar e vai ser bem gasto. Vai ser bem utilizado aquele dinheiro que você vai ganhar através do teu esforço. Deus não vai fazer cair do céu. Para poder Deus fazer cair do céu, você tem que se esforçar. Ele vai te dar condições de você ter aquilo, sabedoria para administrar. Um exemplo bom para nós foi o pedido de Salomão. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Porque ele já iria ser rei. Ele ia comandar aquela nação. Aquela nação que Deus escolheu, os escolhidos de Deus. Agora, pensa bem, como é que você vai lidar com milhões de pessoas? Milhares. Cada um com um pensamento diferente, cada um tem uma visão diferente da sua. Mas você está conectado com Deus, Deus escolheu você. Sabe? O que você pediu para Deus? Sabedoria. Foi o que aconteceu. Ele pediu sabedoria e não pediu nada para ele, irmão. Deus se alegrou. Nossa, ele não pediu nada para você. E o que a gente faz todo dia? Pedimos para nós. E Deus sabe que ele necessita, irmão. Ele sabe o que está passando na tua casa. Ele sabe as dificuldades que você tem. Sabe, quando você orar para Deus, descansa. Descansa no Senhor. Que Deus já ouviu as tuas orações. E Ele te conhece, teu potencial. E Ele já está trabalhando, irmão. Muitas vezes a gente que Deus quer nos mudar. Só que a gente não consegue ver isso. Porque quando a gente muda, a gente começa a ouvir e enxergar o que Deus está falando e o que Deus está fazendo, sabe, na vida da gente. Enquanto a gente não tiver essa transformação, essa mudança de entendimento, de entender que Deus está fazendo, sabe, e já está ali encaminhando, a sua bênção está chegando, e crer, sabe, e alegrai-vos no Senhor, como dizem, alegrai-vos no Senhor. Sejam alegres no pouco, no muito, mas sejam gratos a Deus, buscai a Deus. Aí você vai ver como é que vai mudar o seu pensamento, seus dias. Seja uma pessoa mais alegre, por exemplo. Comece a trazer essa felicidade aí, esse sentimento tão bom, né? Alegria, sentimento tão bom, alimentar mais esse sentimento, sabe? Do que o sentimento de tristeza, de raiva. Não, esse sentimento de alegria, de paz,
tranquilidade, mansidão, benignidade. A gente alimentar esses sentimentos, que a gente se torna pessoas melhores, sabe? E pessoas melhores transformam o dia das pessoas, sabe? Quando você se transforma numa pessoa melhor, tua vida automaticamente melhora, né? E o Senhor disse, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, ó Senhor, é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Por que tudo isso aconteceu comigo, Senhor? Se o Senhor é conosco? E cadê tuas maravilhas, Senhor? Cadê os seus milagres? Cadê aquilo que o Senhor prometeu para nós? Que era feito no passado, por que não está acontecendo hoje? Por que os seus milagres não estão acontecendo mais, Senhor? Porque a gente não vê paralítico andar, cego vê, né? A gente não vê mais isso, Senhor. E acontece, irmão. Só acontece quando a gente está com a visão tampada, a gente não consegue enxergar. Porque nós estamos presos tanto nossos problemas do dia a dia, que a gente esquece que Deus faz um milagre todo dia. Todo dia tem uma misericórdia de Deus para nós. Aonde está as suas maravilhas que nossos pais falavam, que o Senhor tirou lá do Egito e trouxeram para cá? Né? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, varão valoroso. Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele perguntando. E ele disse, ó Senhor, meu, com que livrarei Israel? Eis a minha família, é a mais pobre. Com que eu vou fazer essas coisas, Senhor? Não tem nada. Mas Deus não está interessado se você tem não. Ele está interessado se você vai obedecer ele e vai estar disposto a fazer aquilo que ele manda. Porque ele sabe né, que ele era menorzinho ali. Se Deus já estava olhando para ele, porque Deus escolheu ele, né? E Deus já sabia o que ele era. Era menorzinho lá na família dele e ele era o menor da casa dele ainda. Mas para Deus, irmão, não tem essa. Sabe? Para Deus é... Todas as coisas pode, né? Eita. Tá travando aqui. Deusinho. Vamos ver se vai aqui. Tá travado. Não vai. Porque ele vive. Não vai, né, irmãos? Esse aqui, mas não vai. Que Deus venha abençoando. Bem. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrar Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, que livrarei Israel? Eis a minha família, é a mais pobre em Manassés e eu, menor da minha casa do meu pai, o menor da casa do pai dele, hein? Só que Deus já sabia, né, irmão? E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Quando Deus chama a gente, eis que eu serei contigo, porque Ele vai ser contigo, irmão, sabe? Ele vai fazer por onde? Eita, meu celular tá travando, não sei se tá rolando. Ele vai estar contigo, amém? Vamos ver aqui como que vai aqui, ó. Amém? Se Deus é conosco, Ele fala para mim e para você, né, irmão? Ele é conosco. E aqui Ele é com Gedeão. Só que aqui tem uma parte que Gedeão duvida, né? Que era realmente Deus que estava falando com ele. Aí ele fala, oh, se és realmente o Senhor, fica aqui que eu vou lá preparar um negócio e quando eu voltar, eu lhe trago. Se realmente achasse graça em mim. Ele duvidou que o anjo de Deus estava falando com ele. Muitas vezes assim, Deus quer falar conosco, a gente duvida no nosso coração que Deus está falando conosco. Né?
Você acha que Deus vai usar umas pessoas igual a nós, né? Muitas vezes a gente se encontra, assim, mas capaz que Deus vai me usar, né? Ainda mais quando a gente chega na idade, mano. A gente chega na idade e fala, nossa, agora Deus não vai usar mais, né? A gente já passou da idade. Mas não se esqueça, Deus ele usou as pessoas num tempo determinado. E para Deus não existe tempo determinado para chamar, não. Pode ser velho, novo, a hora que Deus ele vê que você está capacitado, ele vai te usar. Abraão foi chamado velho, não foi novo. Abraão, Moisés também começou seu mandato velho, não foi novo também, sabe? O Moisés parece que tinha 80 anos quando Deus não mandou ele lá, né? Tirar ele do o povo do Egito lá, sabe? Para Deus não existe negócio de idade, pode ser novo, velho. Cristo mesmo, Cristo ele começou o seu ministério com 30 anos. Antes disso ele já tinha, né? Ele era o filho de Deus, ele podia estar fazendo milagres, mas não tem um tempo determinado para Deus. Um tempo determinado para todas as coisas, né? Então, irmãos, não tenha medo não, falar que você passou da idade aí, que não pode falar, pregar a palavra, pode sim, irmão. A vantagem da gente quando a gente está com mais idade é que a gente tem mais sabedoria, a gente tem mais experiência, mais tranquilidade e sabe esperar no Senhor. E a gente sabe reconhecer quando Deus está mandando fazer ou não. Quando é jovem também, Davi foi escolhido jovem, foi ungido a rei, só que depois de um tempo que ele começou a reinar, né? Que a gente possamos aprender, né? Esperar no Senhor, crer, confiar e saber também que é quando Deus está nos mandando, quando Deus nos escolheu para levar a palavra dele, não ficar com medo, porque é Ele que vai falar, é Ele que vai fazer. Ele conhece o meu e o teu valor, e Ele sabe o que a gente está capacitado para fazer ou não. Se Ele está falando para você fazer aquilo que você acha que não está capacitado, mas Ele está, irmão, porque é Ele que vai fazer na tua vida. É Ele que vai te direcionar para aquele missão que Ele vai te colocar para fazer, né? Salvar, curar. Hoje, nessas vidas que nós estamos passando, nessas épocas, a gente está precisando muito levar as pessoas ao arrependimento e crer que Cristo salva, porque hoje em dia o inimigo está seduzindo as pessoas a irem no caminho errado, a viverem no pecado, sabe? O pecado nos afasta de Deus e o caminho do pecado é a morte, e é o que está acontecendo. Muitas depressões, jovens se matando, né? Com muita depressão, casamentos sendo destruídos, Deus não sendo a prioridade na vida das pessoas, e sim a felicidade a qualquer preço, a qualquer custo, sabe? Isso Deus não se agrada, irmãos. Em nosso país, principalmente, está precisando de uma mudança, está precisando voltar ao nosso Criador, o país mais cristão que tem, com tantas igrejas, né, tantos católicos como protestantes, mas que professam a fé em Deus. É um do país mais corrupto, violento, né? E afastado de Deus que pratica tantas coisas erradas, sendo que professamos a fé em Deus e não cumprimos aquilo que Deus manda. Não vivemos na realidade. A gente fala, ouve, mas não praticamos a palavra de Deus. Só vai haver mudança de vida nas pessoas realmente quando elas começarem a viver a palavra de Deus. Viver e trazer para a sua vida, irmão, para o seu dia a dia, para você mesmo. Assim, eu preciso mudar meu ponto de vista, meu jeito de ser, essa ira que eu tenho, essa raiva que eu sou muito estourado, né? Pavio curto. Venha me transformando, Senhor, que eu possa me controlar mais, porque a gente tem que ter domínio próprio. A gente não consegue dominar nem a gente mesmo, nossos impulsos, nossas vontades. A gente tem que ter domínio próprio. Porque Deus fala, a gente pode fazer as coisas, tá? Mas a gente tem que medir. Será que me convém fazer isso?
É igual você vai meter uma tomada ali, um fio desencapado lá, desligado lá, você pode colocar o dedo lá e levar um choque lá. Mas você quer isso, não? Será que me convém eu ir lá e, né, levar um choque? Não compensa não. Nem tudo me convém fazer. Mas quando tem aquela palavra que Deus fala, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Porque Cristo já dá um ensinamento para você. Ele vai mostrar o que você deve fazer e o que não deve ser feito, sabe? O bom é isso, quando a gente está em Cristo, a gente é uma nova criatura, a gente tem uns pensamentos diferentes, a gente tem uma visão diferenciada. Sabe, a gente não tem aquela visão pessimista que vai dar tudo errado e não sei o que, não, vai dar certo. Porque Deus já te direcionou, Deus já te mostrou, por que você está duvidando? Se é Deus, se Deus mostrou, porque é Ele que está ali no comando, mano. É Ele que está fazendo. Mas que fé é essa que vocês não têm, mano? Que fé é essa que fala que Cristo faz, que Cristo acontece? Né? Se professa, meu Deus, na emoção, tem que viver. Na verdade, mano, trazer para dentro da vida da gente, nos dias a dias, mudança. Mudança de caráter, pensamento, vida, sabe? Aí sim você vai encontrar a verdadeira felicidade. Não é? Viver realmente aquilo que Cristo nos ensinou. Aí sim vai ser verdadeiro aquele amar o seu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Você vai estar amando Deus em primeira coisa, porque você está colocando Ele sempre em primeiro lugar. E o seu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você deseja para você, você não vai querer de mal para o próximo. Aquilo que você não quer de mal para você, você não vai querer para o próximo. Se você desejar o bem vai retornar para você. Sabe? Às vezes pode demorar anos, mas quando vem, é bem feito. Ele é uma bênção do Senhor. A terra prometida, por isso que eu falo, a terra prometida foi uma bênção que o Senhor deu tão grande para aquele povo, né? Mas foi de uma hora para outra? Não foi, né, mano? Foi uma caminhada, um aprendizado, para eles poderem dar valor naquilo que Deus está preparando. Mesmo assim, a cabeça antiga, mano, quando a gente é preso, é igual a religiosidade aí, né? Eles estavam presos na mente escrava deles, não conseguia ser liberto da escravidão que estava na sua mente. Tanto aquele povo lá ficou 40 anos lá capengando lá no deserto. E Deus ensinando, dando chance para eles aprender a administrar a bênção que estava esperando com eles. Mas não, eles preferiram se rebelar contra Deus, revoltar. Porque obedecer, né? E um Deus que estava, mesmo assim, há 40 anos, Deus cuidando deles, né? Com toda a rebeldia que tinha. Deus cuidando, mas chega num ponto lá, não tem como. Esse povo não vai mudar. Vou deixar só a geração mais nova entrar, porque a mentalidade deles é outra. É assim a gente às vezes, irmão. Às vezes Deus quer usar a gente mais velha, né? Deus quer usar, só que a gente tá preso no passado, né? Que Deus era assim, eu aprendi assim, tem que ser assim. Não, outra cabeça é Deus que manda, não. É Deus que transforma. Cada dia é um novo, né? Quando a gente tá na presença de Deus, é um novo, cada dia. Sabe, as coisas velhas se passaram, e é isso que faz tudo novo. Não fique preso ao passado. Deus fala pra gente não ficar preso ao passado, mas prestar atenção no futuro, porque Ele sabe o futuro que nos aguarda, mas a gente não. Tanto é que a gente fica preso no passado. Né? Quantas vezes a gente não se pega relembrando, né? Coisas boas, coisas ruins a gente não tenta esquecer. Né? E quando a gente está preso, pensamento escravo, você tem que ser daquele jeito, é daquele jeito, se não for de outro jeito. Se for de outro jeito é pecado. Né? A gente fica preso naquilo, matando as pessoas que Deus, a fé das pessoas que Deus está levantando. Jovens, por exemplo, que estão levantando essa geração de hoje. A gente fica atacando aqueles jovens que estão fazendo diferença. Devia ajudá-los em oração, ensinando-os, porque são pessoas novas e a gente já passamos por isso, mas não custa nada conversar, né? Para mostrar para as pessoas, não é assim, é bem assado. Porque ele pode estar pensando que está fazendo a coisa correta e ele está sendo referência. E através dele, que as mudanças e os conselhos que Deus nos ensinou a dar às pessoas, eles vão entrar no caminho certo, o caminho que Cristo mandou, que Deus mandou. Quantas almas não são salvas através deles, gente? Só
o inimigo é ligeiro, ele bota na cabeça das pessoas que tem assim assado, daquele jeito não tá certo. Aí todo mundo cai em cima, matando a fé das pessoas. Cuidado, nós vamos prestar conta dessas almas aí. Quantas pessoas trouxeram para Cristo? E quantas pessoas se afastou de Cristo? Porque quem faz a obra, aí não é você, é o Espírito Santo. Quando a pessoa começa a conhecer e dá lugar ao Espírito Santo. Não foi assim conosco? Quando a gente deu lugar ao Espírito Santo, ele habitou em nós, começou a transformação. Aqui e aqui. Mudou. Amém? Pega a visão. Você renovar nossa chamada aí, que Deus venha abençoando. Amém? E até uma próxima aí, se Deus assim nos abençoar. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus venha abençoando a todos e até uma próxima.